cumprimento a todos com muita alegria no nome de Jesus Cristo e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos abrir já a palavra de Deus para nós entrarmos na meditação no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Pode baixar um pouquinho para nós, irmã Gabriela, fazendo um favor, bem pouquinho. Aleluia. Isso. Capítulo 12, meus irmãos, do Evangelho de São João, é no versículo 9 em diante. Aleluia, para a nossa meditação essa noite. São João, capítulo 12, versículo 9. Aleluia. E Deus abençoe a presença de cada irmão, de cada irmã, do Espírito Donato. Deus abençoe cada irmão que louvor, irmã Jéssica, irmã Rosalina. Ontem a irmã Rosalina abriu o culto aqui, ontem estava uma bênção, né, meus irmãos? É uma guerreira a mais que Deus levantou na casa dele para poder nos ajudar. Pastor, então você não abre o culto, não canta, não prega, não estou ajudando? Está ajudando também. Com a tua oração, com o teu abraço de visitante, né? Eu vejo muito desempenho da irmã Andressa. Deus abençoe a irmã Andressa. Na hora de cumprimentar, ela vai lá com fé, com amor, abraça as pessoas. Isso faz toda a diferença, né, meus irmãos? E todos os irmãos também que têm se esforçado para trazer a fé, a união, meus irmãos, no meio da igreja, né? Tem que ter união no meio do povo de Deus. Às vezes o culto, irmãos, não está aquela mensagem de arrebentar. Às vezes a revelação de Deus é mais simples, mas a união da igreja preenche, meus irmãos, tudo aquilo que falta. Porque o culto não só diz respeito na pregação do louvor, mas na união, no amor, na fé, de nós termos sim alegria em ver o nosso irmão não lá no mundo perdido, mas de ver ele dentro da casa de Deus. Então Deus abençoe. Ontem a irmã Márcia pregou também, estava uma bênção. Aleluia. Que Deus abençoe a todos nós. E Deus abençoe a vida do irmão que está nos visitando, e a vida do jovem também, né? Que está ali o colega do Felipe. É a primeira vez, né? Que Deus abençoe, jovem, a tua vida. Vamos lá, meus irmãos, capítulo 12 de São João. Aleluia. A irmã Carolina também que louvou Calara ali. Deus abençoe. Muito bonito o louvor. Eu estava pensando nele ontem aqui, até ia falar para a irmã Jéssica e a irmã Rosalina cantar esse time hoje, e as irmãs cantaram, né? Que bênção. Muita alegria, meus irmãos. Vamos lá então, para nós já entrarmos na meditação da palavra de Deus. Quem crê que Jesus já está presente? Aleluia. Jesus já está aqui, meus irmãos. Vamos lá, diz assim, versículo 9, capítulo 12. O tema é assim, ó: Maria unge com unguento os pés de Jesus. Mas não é sobre isso que vamos falar. Vamos lá no versículo 9, que diz assim: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Capítulo 12, versículo 9. Os irmãos encontraram? Encontrou aí? Vamos esperar o irmão Joselito encontrar isso. Aos versículos curtos, meus irmãos, e vamos nos esforçar para terminar o culto no horário abençoado. Aleluia. Diz assim então, versículo 9: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas foram também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Vamos fazer um instante de oração, meus irmãos. Sem oração Deus não pode operar, né? Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças no nome de Jesus Cristo, Senhor, pelos cânticos, pelos louvores, pela inspiração do Teu Espírito Santo, em tocar, Senhor, em nossa vida, porque tudo é Teu, Senhor. Se cantamos, oramos, jejuamos, pregamos, fazemos a Tua obra, isso não vem de nós, Senhor, mas vem do Teu Espírito. Como Paulo disse que ele tinha trabalhado, corrido, mais do que todos os demais apóstolos. Não ele mesmo tinha corrido, mas a graça de Deus sobre ele. Então graças te damos, ó Pai. Fica conosco, fala conosco pela Tua palavra, Jesus. Eu tenho a fé, a certeza, Senhor amado, que o Senhor está aqui. Por isso, Senhor, estou demasiadamente alegre pela Tua presença, meu Pai. E nós sabemos, Espírito de Deus, que tudo que nós pedimos, o Senhor responde com fogo e com graça no alto dos céus. Então usa meus lábios essa noite
Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos, com muita alegria. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Glória a Deus. Ainda na quinta-feira, pela madrugada, eu estava orando e Deus me deu uma revelação, uma visão, aonde eu via como que uma planta dessa, eu via várias plantas, mas eu observei somente em uma, naquele terreno, naquela terra, naquele campo, assim, essa mais ou menos uma planta assim, de 1 metro. Como que está essa aqui? Podemos tomar essa por exemplo. E quando de repente eu olhava naquela revelação com visão, no momento da oração, a planta, de uma forma misteriosa, ela simplesmente era sugada para baixo. E quando eu ia olhar o buraco dela, só estava ali aquele espaço, só um buraquinho como se fosse um cano que tinha colocado e tirado. Ela desaparecia da terra, simplesmente vinha por baixo e sumia. E o Espírito Santo de Deus me revelava que isso é obra de Satanás, que está ceifando as vidas, né, meus irmãos? Vinha assim por baixo e simplesmente desaparecia aquela planta, ela sugada para baixo da terra. Isso é o demônio, meus irmãos, que está lutando contra as almas que estão perdidas, e também lutando, meus irmãos, com os novos convertidos, ou com aqueles crentes que talvez está vindo tentando da igreja, mas não procura aplicar o seu coração às coisas de Deus. Então ele é um crente que ele não sai do lugar, como a Bíblia diz no livro de Hebreus: pelo tanto de tempo que vós já conhece a palavra, vós já havias de ser mestres, mas ainda necessita que você esteja alimentado com leite, enquanto já poderia ser alimentado com a comida forte, com a comida sólida. Então, meus irmãos, vamos vigiar, vamos cuidar, vamos orar, para que o Senhor cada dia possa se apoderar de nós. Tem crente, irmão, que está 40 anos, mas nunca cresce na fé, na graça, no entendimento, no Espírito, porque não se aplica, e às vezes está difícil, e ele não procura um meio de ele aliviar a situação para ele ter tempo na presença de Deus. Então era tempo já dele ser mestre. Mais ainda, meus irmãos, tem que alimentar com a palavra curta, alimentar com a palavra ali fraca, porque ele não aguenta se pregar uma doutrina forte. Então a ordem é nós crescermos na graça e crescermos no entendimento. Amém, meus irmãos? Amém, amém, igreja? Amém. Irmãos, veja bem aqui a palavra de Deus que lemos sobre Lázaro, aquele a qual o Senhor ressuscitara dentre os mortos. A Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que Lázaro, ele era amigo do Senhor Jesus Cristo. Não somente ele, mas também Marta, sua irmã, e também Maria. E a Bíblia Sagrada nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele amava essa família. Veja bem, meus irmãos, que Cristo, ele ama todos os seres humanos, isto é, ele ama todas as almas. O que Jesus Cristo não ama é a prática do pecado, as obras do pecado. Então todos os seres humanos não tem distinção. O mesmo valor que tem alguém que estava dormindo na sarjeta, o mesmo valor que de uma pessoa que para a sociedade não vale nada, e o nosso valor perante a presença de Deus é o valor que tem a nossa alma. Jesus enxerga na mesma condição. Ele ama a todos sem nenhum preconceito, e o amor do Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiro, porque ele provou lá na cruz do Calvário. O que mais que ele teria de fazer? O que mais ele teria de provar para mostrar o seu amor pela humanidade? O que mais que Deus teria de fazer? Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, está fraco, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus, ele não faz divisão, não faz acepção de pessoas, nem Deus, nem o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque, meus irmãos, Deus sabe a maneira como que o ímpio sofre lá no inferno. Muito mais Cristo, porque Cristo sentiu na sua pele o que uma alma sofre, porque Jesus sentiu as dores do inferno lá na cruz do Calvário, como diz em Salmos. Então veja bem, meus irmãos, mas há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Jesus ama todas as almas, mas alguns, ou aquele que não serve a Cristo, Jesus ama a alma dele, mas Jesus não ama as suas obras. Então requer que o homem venha aceitar Cristo, para que aquelas obras de pecado,
aquelas obras de imundícia, de maldição, de vício, venha cair por terra e ele venha ter uma vida, aleluia, que ele venha servir o Senhor de corpo, venha servir de alma e venha servir de espírito, para que assim então o Senhor Jesus Cristo venha amar não somente a alma dele, mas para que também o Senhor Jesus Cristo venha amar as suas obras, que é manifestada, que é feita através do Espírito Santo de Deus. Então há uma diferença. A alma de todos os seres humanos é amada pelo Senhor, mas, meus irmãos, aquele que não aceitar a Jesus Cristo, as suas obras são más, são trevas e não vem para a luz. Mas aquele que é servo de Deus, aquele que busca a presença de Deus, a Bíblia fala que Deus ama a sua alma e Deus também se agrada das suas obras. Aleluia. Quem está compreendendo a palavra do Senhor? Então há uma diferença. Então a Bíblia fala, meus irmãos, que esta família Jesus amava eles, não somente a alma deles, mas pelas obras que eles praticavam, porque Jesus diz no livro de São João, capítulo 14 em diante, que aquele que guarda os mandamentos de Jesus Cristo, ele prova que ele ama a Cristo. E Jesus falou, então, aquele que guarda o mandamento do meu Pai, e aquele que guarda os meus mandamentos, eu e o meu Pai viremos até ele, e faremos nele morada, e aquele que guarda os meus mandamentos, eu o amarei, como diz também no livro de Provérbios, eu amo os que, a sabedoria de Deus que está falando aquilo, a sabedoria está dizendo, eu amo os que me amam. Então quando você busca, você está buscando a sabedoria, e a sabedoria que é Cristo, a sabedoria de Deus é Cristo, como diz no livro de Coríntios. Então, meus irmãos, essa família, ela era amada, não, Jesus amava não somente a alma deles, que necessitava da salvação, mas Jesus também os amava, porque eles também praticavam a palavra, porque Jesus não ama, meus irmãos, a carne, Jesus não ama o corpo, Jesus não ama, vamos dizer assim, as obras daquele que só vive na prática do pecado. Então, se Jesus amava a família de Lázaro, é porque eles viviam a palavra, é porque eles obedeciam a palavra de Deus. E aonde, meus irmãos, no meio do lar, no meio da família, dentro da casa de Deus, aonde se vive a palavra de Deus, tem que ter fé, tem que ter força, tem que ter graça, tem que ter renovo, porque tudo isso é fruto que é manifesto em nossa vida, ou na vida daquele crente que vive a palavra, que ama a palavra de Deus, e os frutos do Espírito é manifestado. Porque eles viviam a palavra de Deus. Assim também é, meus irmãos, na casa do Senhor, assim é na tua família. Quando nós amamos a palavra de Deus, o fruto do perdão se manifesta, a união dentro da igreja se manifesta, e a união ela faz a força, a união ela traz amor, traz paciência, traz poder. Chama a atenção de Jesus. Aleluia, Senhor. Era uma família unida, a família de Lázaro, porque eles amavam a palavra, por isso Jesus os amava, não somente amava a alma, mas Jesus também amava as suas obras. E aonde tem a palavra de Deus vai ter humildade, porque a Bíblia fala que Lázaro com as suas irmãs habitava em Betânia, na aldeia de Marta e Maria, e de Lázaro, a aldeia era deles. E se falando em aldeia, simboliza algo que é humilde, se falando de aldeia, simboliza de algo que é simples. Está vendo, meus irmãos? Então Deus habita onde tem humildade, Deus habita onde tem a simplicidade. Veja bem, lá em Jerusalém, quando Jesus entrou numa certa festa, numa certa feita, toda a religião estava dentro do templo fazendo festa, adorando, sacrificando, mas a Bíblia fala que quando Jesus entrou nesse tempo de festa, ele não foi lá no templo, pelo contrário, ele foi no tanque de Betesda, onde tinha ali as almas necessitadas. Nós podemos ter tudo bonito dentro da igreja, podemos ter o de melhor dentro da igreja, mas se não houver humildade, se não tiver a simplicidade de Cristo dentro do nosso coração, Jesus vai se desviar de nós. Mas se tem humildade, é porque tem perdão. Se tem perdão, é porque tem um coração simples. Se tem simplicidade, tem o Espírito Santo de Deus. E se tem o Espírito Santo de Deus, tem força, tem graça, tem poder, tem fé, tem coragem, tem estrutura espiritual. Aleluia, Senhor. Agora, como é que está a leitura da palavra de Deus na tua casa? Cadê a Bíblia Sagrada dos crentes dentro da igreja? Onde é que está, irmãos?
Você não carrega a Bíblia, imagina se vai ler em casa. Não tem desculpa, irmão. É constrangedor falar isso. Mas cadê a palavra de Deus? Cadê a Bíblia Sagrada? Cadê? Onde é que está? Ah, pastor, está no meu coração. Não, meus irmãos, temos que examinar as Escrituras. Temos lido a palavra do Senhor ou não? Com a oração nós entregamos, com a oração nós deixamos tudo na presença de Deus. E ficamos livres de todos os problemas. Só que não é tudo, porque depois nós temos que ler a palavra para o nosso coração se encher das coisas de Deus. Tem crente, porque ele é bom, ele entrega tudo a Deus, mas ele não lê a Bíblia, então o coração dele fica vazio, o diabo vem e carrega fácil. Agora quando tu entrega todo o teu problema, toda a tua ansiedade a Deus, e começa a ler a palavra do Senhor, os problemas além de estar na mão de Deus, o teu coração é abundante da palavra de Deus, e quando nós vivemos a palavra de Deus, nós não somos nada, mas a palavra é viva, a palavra é vida, a palavra é graça, ela é poder, ela é força, ela é conselho, e nós somos um caso abençoado, aleluia, aonde a obra de Deus, a palavra manifesta o Senhor. Aleluia, Senhor. Porque, meus irmãos, dentro dos seres humanos, ou daquele que aceitou Jesus Cristo, nós somos o templo, ou o nosso corpo é o templo do... Está fraco. O nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. Se é um templo, meus irmãos, tem que ter um altar. Pedro pregou que dentro do salvo tem um altar, aonde nós oramos, clamamos, jejuamos, e dentro de nós, na presença de Deus, pelo Espírito, nós colocamos todos os nossos sacrifícios em cima daquele altar. Amém, igreja? Amém. Nós colocamos todos os nossos sacrifícios em cima daquele altar, e Jesus responde com fogo. Agora, meus irmãos, quando o altar está desconcertado, você pode orar, pode jejuar, você pode se matar e fazer o que você quiser. O altar está quebrado. Deus não responde, porque o que santifica a oferta não é a oferta que vai santificar o altar. É o que Jesus falou, mas é o altar que vai santificar a oferta. Se teu altar não está em dia, não vai adiantar tu oferecer sacrifício. Você tem que consertar o altar como Elias consertou. E o que Jesus falou? Se tu tem que trazer uma oferta aqui no altar, vai primeiro que o teu irmão conserta, para depois tu trazer aqui a oferta no altar. E o que mais que Jesus Cristo falou? Que os fariseus davam oferta para dentro do templo, como se aquilo retribuía uma santificação, sendo que o altar deles, espiritualmente falando, estava desorganizado, desestruturado espiritualmente. Então Jesus Cristo disse assim: não é a oferta que vai santificar o altar, mas é o altar que vai santificar a oferta. Então vamos a cada dia, meus irmãos, fazer um concerto com Deus, para que o nosso altar venha estar em dia. Aí sim nós vamos orar, nós vamos jejuar, apresentar os nossos sacrifícios a Deus, e o céu vai se abrir. A Bíblia fala que a aprovação que Deus levantou o templo de Salomão é porque caiu fogo do céu. A aprovação de Deus com orações, com jejum e com clamor, a leitura da palavra é fogo do Espírito na sua vida. Quantos aqui estão compreendendo? Entendeu, meus irmãos? A palavra de Deus é tremenda. Então, meus irmãos, a aprovação que o teu altar está em dia é fogo do Espírito Santo de Deus em tua vida. É fogo do Espírito Santo de Deus em tua vida. Então, meus irmãos, aqui a Bíblia fala que Lázaro, essa família amava. Então, se tem a palavra, vai ter união. Se não tem a palavra, meus irmãos, esquece. O crente vai viver numa vida, sabe de que maneira? Na prática. O crente já sabe como lidar, como fazer, como ir, como andar, como caminhar, como manobrar as coisas de Deus. Aí, meus irmãos, isso se torna, sabe o quê? Uma religião. Se torna um religioso, uma religiosa. E a religião foi que sempre perseguiu a Jesus Cristo. Não que nós não precisamos ter uma religião. A placa dessa igreja é uma religião. Isso é uma religião, a placa da igreja. Mas dentro dessa religião, o cabeça tem que ser Cristo. Amém, igreja? O cabeça tem que ser Cristo. Se o cabeça não for Cristo, aquela religião fuja. É só aparência. Então, meus irmãos, aqui essa família, Jesus amava não só porque tinha uma alma, mas porque também eles tinham um comportamento humilde, um comportamento de um povo que dava bom testemunho. E a Bíblia fala que Lázaro então veio a morrer.
E Jesus Cristo estava distante, não é muito disso que eu vou falar, nós vamos falar depois daquilo que lemos. E Jesus estava distante, e Marta e Maria mandaram mensageiros a Cristo, que Lázaro estava mal, ponto de morrer, e ele era amigo de Cristo, e Cristo precisava vir para curar as enfermidades, as doenças, moléstias de Lázaro. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que Jesus estava em outra cidade, estava longe. Enquanto Lázaro estava lá na guerra, na luta, em cima do leito, porque embora Marta era irmã, se conduía por ele, embora Maria também era irmã de Lázaro, se conduía por ela, mas ninguém, meus irmãos, podia ter mais experiência, ou ninguém pode ter mais experiência do que aquele a qual porta a enfermidade no seu corpo. Nós podemos orar porque os irmãos estão no deserto, podemos clamar, podemos fazer nossa parte, até nos encher pelo Espírito de íntima compaixão para sentir a dor que você está sentindo, mas a proporção, meus irmãos, exata do que realmente a pessoa pode sentir é aquele que está na luta, é aquele que está na dificuldade. Então Marta e Maria estavam se condoendo pelo seu irmão, mas ninguém estava como Lázaro, que não podia andar, não podia caminhar, em cima do leito, e a cada dia a sua saúde piorava, a situação ficava mais difícil. Só Deus sabe o que Lázaro estava passando, não eram suas irmãs, era somente Deus que sabia a maneira com que o espírito, o coração e a alma de Lázaro se encontravam. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus deu a resposta ao mensageiro, que ele ia só depois. Enfim, nós sabemos da história que Lázaro depois morreu, e depois de 4 dias Jesus se encontrou com aquele povo. Depois de 4 dias Jesus Cristo chegou lá na terra de Betânia, na aldeia ali onde morava Marta e Maria, e Jesus então pediu para levar ele até a sepultura, porque lá Jesus ia orar e o poder de Deus ia ser derramado, e então Lázaro sairia para fora. E a Bíblia fala que foi isso que aconteceu. Será que existe, meus irmãos, um milagre maior do que uma ressurreição? E principalmente depois de 4 dias que a pessoa já está morta. É um milagre muito poderoso, muito forte, muito maravilhoso, espantoso, um milagre extraordinário. Então veja bem que Jesus mandou Lázaro para que viesse para fora da tumba, para fora da sepultura. E Lázaro ficou lá ou Lázaro saiu? Meu Deus, irmão, estou sozinho aqui na igreja. Lázaro ficou lá ou Lázaro saiu? Vamos participar do culto, irmãos, que Jesus é bom, né? Então Lázaro saiu para fora, porque até a alma, o espírito, o corpo do homem não importa, ele ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que quando Jesus voltar, até aqueles que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho do Homem e vão ressurgir, vão ressuscitar, uns para a vida eterna, para o gozo eterno, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eterno, meus irmãos, essa doutrina que diz que o inferno vai ser destruído, que o diabo vai acabar, as almas que não foram salvas, que o mal não vai durar para sempre, vai durar para sempre, irmãos. Existe o inferno, existe um lago de fogo, e o lago de fogo está preservado, não tem demônio, não tem ninguém. O primeiro que vai ser lançado lá vai ser a besta e o falso profeta. É os primeiros que vão ser lançados, e isso não vai ter mais fim. O tormento é dia e noite, o tormento. Hoje o diabo atormenta as almas que caem no inferno, mas lá dentro do lago de fogo ele não vai ter mais chance de atormentar as almas, porque é ele que vai estar atormentando as almas. E ele sabe que esse dia ele passeia, ele consegue ver aonde está esse lago de fogo, de enxofre, aonde, meus irmãos, é um fogo diferente da terra. O fogo, quando é muito forte, ele chega a gritar, parece a voz de um leão, ele faz barulho. Assim é o fogo, ou seja, o lago do fogo de enxofre lá do inferno. E o diabo, ele sabe que ele vai ser lançado lá, e ele sabe que ele tem pouco tempo, por isso ele luta, principalmente, meus irmãos, contra o povo de Deus. Aleluia. O inimigo, a prática do mundo do pecado, não é inimigo, isto é, não é inimigo de Satanás, não, meus irmãos. O único povo aqui na terra que Satanás e toda a sua equipe, todo o seu exército de demônio, o inferno inteiro, eles lutam, eles regem os seus soldados, as suas obras, unicamente ou com um único objetivo, que é acabar com a igreja, com aquele que tem o Espírito Santo de Deus aqui na terra. Esse é o único objetivo do diabo. Tudo que o diabo faz na tecnologia, na ciência, na medicina, nas leis, na política, nos governos, tudo que ele faz, meus irmãos, é para voltar, mas o objetivo principal dele é destruir aquele que tem o Espírito Santo de Deus. O principal objetivo dele é acabar com o povo de Deus,
E pelo contrário, o mundo ainda condena as obras de Cristo. Por isso que Jesus falou para os seus irmãos, ou os seus irmãos, os próprios irmãos de sangue, chegaram para Jesus e falaram assim: ó, tu opera milagre, maravilha, vai ter festa em Jerusalém. Vai lá para Jerusalém para você se aparecer lá. Você é um fazedor de milagres. E quem quer se aparecer não pode ficar escondido. Vai lá. Os irmãos se levantaram contra o Senhor, os irmãos de sangue. E Jesus falou assim: não, podem ir vocês na frente, porque o mundo não persegue vocês, porque vocês falam a linguagem do mundo. Mas a mim o mundo me persegue, porque eu falo das más obras que o mundo tem. Por isso que o mundo me persegue. E se perseguiram Jesus, que é o pai de família, não vão perseguir os filhos. Jesus Cristo falou: se perseguiram o Senhor, crucificaram o Rei da Glória, o Príncipe da vida. Não vai ter luta na tua vida, na minha vida, na nossa vida? Claro que vai ter, mas em tudo nós podemos aquele que nos fortalece. O crente que tem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele pode passar na luta, no deserto, no vale, na dificuldade, na prova, na calúnia, mas ele passa se ele tem o Espírito Santo de Deus, porque Deus chama o homem, chama a mulher, não é para ser fiel um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas a promessa para a vida daquele e daquela que Jesus chama é essa: seja fiel até o fim, que eu vou dar a ti a coroa da vida, porque aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está sentindo Jesus na casa dele? Jesus está aqui, meus irmãos. O Espírito de Deus está aqui, como ele esteve lá na aldeia de Betânia, em Betânia, na aldeia, que era aquele coração, os corações humildes. Hoje a aldeia, meus irmãos, a simplicidade é aqui, ó. A igreja de Coríntios era uma igreja que recebeu todos os dons do Espírito. E Jesus dizia, Paulo pregava pelo Espírito àquela igreja de Coríntios: irmãos, eu temo que assim como o diabo, a serpente enganou Eva, engane a vós também, e corrompam os vossos sentidos, falar, ouvir, comer, olhar, corrompam os vossos sentidos. E uma coisa mais, meus irmãos: não apartai-vos da simplicidade, que é no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é simples, irmãos. Hoje nós temos muita informação na internet: como ter fé, como orar, como receber poder, como que isso, como ver anjo. Não, é muita informação, mas a receita não mudou. Informação ninguém recebe quase nada. A única receita é aquela mesma: quer ter poder, quer ter sonho, visão, revelação, ora, jejuma, obedeça, coloca a testa no chão, a boca no pó, o céu vai se abrir e o fogo vai ser derramado. Essa é a receita, não mudou. Aleluia, Jesus. É muita informação, meus irmãos. É muita informação, mas a receita não mudou. Oração, jejum, obediência e sacrificar. Não ter sacrifício, irmão. Ah, mas Jesus salvou, a salvação de graça. Aceitou Jesus, a salvação é de graça. Mas depois que aceitou, começou a andar, tem que orar, tem que jejuar. Não, pastor, onde você viu isso? Jesus falou: não, essa casa de demônio, se não orar, não jejuar, não tem. Como é que não tem que orar? Como é que não tem que jejuar? Ah, mas fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça. Uma vez o irmão falou: eu orava 3 horas. Meu povo me ensinou errado, não preciso. Se Jesus já fez por nós. Irmãos, se não orar, a igreja primitiva foi uma igreja poderosa porque orava, irmãos. Orava e principalmente jejuava. O jejum, ele é mais poderoso do que a oração. Não que a oração não tem valor. É 2 asas, irmãos. É que nem um passarinho: se cortar uma asa, ele não vai voar só com uma asa. Tem que ter as 2 asas para ele poder voar. A gente ora, mas o jejum onde está? O jejum é uma força, meus irmãos, sobrenatural. Você começa a jejuar. Os irmãos que aceitaram Jesus vão jejuar. A irmã Eliane estava jejuando. Jejua mesmo, jejua para libertação. O jejum, meus irmãos, é algo que incomoda o diabo. Jejum, o diabo fica desesperado, porque você pode orar e você pode passar luta na tua carne com tentação do pecado, mas você jejuou, você vai bem no âmbito do pecado, porque o jejum você pode fazer para vários propósitos, mas o jejum, o objetivo fundamental do jejum é matar a tua carne. Você e o diabo, ele lança o que contra nós? É a nossa carne que ele luta, porque a carne do homem é que está o pecado. Então o jejum, meus irmãos, ele mata o pecado por meio do sacrifício de Cristo. Não que você vai jejuar, é o teu jejum em si, mas é a obra que o Espírito Santo de Deus opera através do teu jejum. Você jejuou, o fogo de Deus é derramado. Você jejuou, a igreja que jejua, meus irmãos, começa a contemplar, começa a ser uma testemunha ocular do grande poder de Deus. Se nós se dispusermos, irmão, toda a igreja orar, amém, e jejuar uma semana, um jejum até mês.
meio-dia, outros até as 3, às 5, até a tarde, até a noite. Nós vamos ver grande coisa. Hoje, ou muitas das vezes na igreja, ou nas igrejas em si, nós queremos ver poder, nós lemos do poder, falamos da graça, mas não adianta nós só falarmos, meus irmãos, e ficarmos na sombra, ou ficarmos na plateia. Nós temos que vir para a estrada, dar cara a bater, orar, jejuar, clamar, fazer a diferença, e assim nós vamos ser testemunha do grande poder de Deus. Vamos ver almas salvas, pessoas sendo abençoadas. Igreja, irmão, que não ora, que não jejua, prevalece só a carne, o pecado, a imundícia, a contenda, a confusão e a fofoca. É só isso que prevalece. Porque se não ora, não jejua, qual é o objetivo, irmão? Está aberto só para fazer bonito. É melhor fechar, meus irmãos, e buscar a Deus, sujeitar o ministério do teu pastor lá que ensina o povo. É duro, mas é a verdade. Ah, pastor, mas eu faço isso, irmão. Não orou, não jejuou, pendura a chuteira. Vai fazer concerto com Deus. Vai orar, vai jejuar. Rimanda la basta, me canta, calamanda me anda. Alabasta me anda, aleluia, Jesus de Nazaré. Não tem comer, irmãos. É orar, jejuar, senão não vai, o negócio não anda. Pode estar tudo bonitinho, meus irmãos, material, mas a operação do Espírito fica mirrada. Fica mirrada. Todo mundo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, não, Deus vai fazer. Mas vamos orar, vamos jejuar. Aquele que está fraco, meus irmãos, através da nossa oração, Jesus vai visitar e vai fazer obra. Às vezes a pessoa em si não consegue fazer, está na luta, está fraco, está na dificuldade, mas se nós fizermos, Deus vai tirar aquela fraqueza, porque existe fraqueza no meio do povo de Deus. Isso existe, meus irmãos, mas Deus ele também trabalha no bom esforço. Fraqueza, meus irmãos, é uma coisa. Por exemplo, assim, eu estou fraco espiritual, mas eu estou me esforçando para a igreja. Eu estou fraco, mas eu estou me esforçando para ler a Bíblia. Eu estou fraco, mas eu estou me esforçando para jejuar. Eu estou fraco, meus irmãos, mas eu estou me esforçando para ser fiel. Agora, aí Deus dá graça. Aí a graça de Deus se aperfeiçoa agora, meus irmãos fracos, 24 horas no WhatsApp, na internet, na conta. Isso não é fraqueza, não. Isso é carnalidade. Tem que se humilhar na presença de Deus, fazer um concerto com Deus. Porque você pode orar, pode jejuar, mas o principal de tudo, meus irmãos, é você abrir tua boca na tua casa e falar assim: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer um concerto contigo. E naquele mesmo momento, meus irmãos, o concerto, a força do concerto, do arrependimento, os irmãos não têm noção do poder que tem o arrependimento de um concerto. Que no mesmo momento que você faz um concerto, Deus te purifica, Ele te consagra, Ele abençoa a tua fé, a tua vida, Ele conserta o teu altar. Você levanta novo da oração, cheio de fé, cheio de renovo, está recebendo da graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Pastor, eu trabalho, eu estou muito ocupado. É difícil, irmãos, não é fácil. No começo não é brincadeira, mas é preciso, é necessário. Isso é o mínimo que o crente tem que fazer: orar, jejuar e ler a Bíblia. Orar, jejuar e ler a Bíblia. Não, você pode desculpar para você, olhar, examinar a si mesmo e colocar uma desculpa para você, ser amante do teu próprio ventre, ser o Deus da tua vida. Mas é a Bíblia quem fala, não é eu, não tem outra receita. E ai dos pastores que apacenta a si mesmo. Não adianta eu orar, eu jejuar, eu fazer a minha parte. Ó Deus, eu estou em dia contigo. Ai dos pastores que apacenta a si. Tudo bem, eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte, mas eu estou ensinando a igreja que tem que orar, que tem que jejuar, estou cobrando. Ah, pastor, é ruim cobrar, é ruim impor. Não vamos impor, porque as coisas de Deus tem que ser pela fé e por vontade, não por força, não por violência, mas pela graça, pelo Espírito, ter fome e sede das coisas espirituais, para que Deus possa operar, porque naquele grande dia você vai dar conta de muita coisa. Nós vamos dar conta, meus irmãos. Pensa que as almas que estão aí perecendo parece que não tem nada a ver com nós. Nós temos uma grande responsabilidade na nossa mão, e a nossa guerra não é material, a nossa guerra, meus irmãos, não é terrena, a nossa guerra é no mundo espiritual. E para nós combater nesta guerra no mundo espiritual, tem que ser por meio de armas espirituais: oração, jejum, leitura da palavra, andar espírito, vigiar, cuidar, clamar a Deus, pagar o preço, aleluia, porque as nossas armas não são carnais e nem materiais, mas são armas espirituais para destruir a fortaleza de Satanás. Aleluia, Jesus bendito e louvado é o nome de nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. É isso, ó, o Espírito Santo de Deus, não eu, mas é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que está aqui doutrinando a tua
a tua vida espiritual, a minha vida espiritual. Nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Mas enfim, meus irmãos, vamos aqui que esse horário não para, não é proibitório. Olha que maravilha, meus irmãos. Eu estou tão alegre. Estou tão alegre, dá vontade de pular se tivesse asa, sair por essas portas em direção ao céu. Quem que dá esse gozo, essa alegria, irmãos? Se nós estamos na carne, na luta, nós passamos luta, ficamos com medo. Não que às vezes não tem guerra para pregar, mas quem pode dar esse gozo, essa alegria, essa paz que eu estou sentindo aqui agora, essa liberdade de poder pregar, de poder falar, não é eu, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, eu não quero perder isso por nada, porque se eu querer fazer diferente, sem a presença, ou sem essa obra do Espírito Santo, vai ser difícil demais para mim. Eu vou estar fugindo do chamado, não vai dar certo. Mas quando nós oramos, jejuando, mesmo nossas fraquezas, o Espírito Santo de Deus, ele se apodera de você, é Ele que te encaminha, é Ele que te inspira. Pastor, não tem vontade de cantar, não tem vontade de pregar, não tem vontade de fazer nada. Ora, meus irmãos, ora, jejuma, vai lá, jejuma uma semana. Parece que eu estou jejuando uma semana e não deu nada, mas vai jejuando, uma hora você nem vai perceber. Aí no banco, na hora do louvor, da pregação, algo vai amortecer o teu corpo, você vai pular, e Deus vai falar na tua boca, para profetizar, para aquele irmão que está na luta, e precisa ouvir a voz de Deus, através do nome de profecia que Deus te deu, e que muitos eu tenho usado. Aleluia, Jesus amado. Pastor, eu tenho dom de profecia, e o irmão está lá na luta, e às vezes Deus queria usar aquele dom para ir lá falar com o irmão. Você acha que não vai pagar o preço por isso? Irmãos, vamos cuidar, vamos vigiar. É ou não é? Sim ou não? O rei Ezequias falou o quê? Manda lá a mensagem para o profeta Isaías, que eu vou morrer, que o Senaqueribe está fazendo aquilo. E se o profeta Isaías não tivesse em dia com Deus, não ia ficar lá o rei na luta? Agora, meus irmãos, o altar do profeta estava em dia. Deus se apoderou dele e falou assim: não, pode mandar falar lá para o rei, que da mesma, ele está afrontando, não é você, está afrontando a mim. E eu vou colocar um anzol no queixo dele, no lábio dele, ele vai, do mesmo jeito que ele veio, ele vai voltar. Eu vou envergonhar ele. Está vendo, meus irmãos? O coração do rei se acalmou. Mas e daí? Se chegar para um profeta, não sei o que Deus vai fazer. Ou o povo entra aqui, meu irmão, nós estamos tudo mole. O povo que vem de fora tem que entrar aqui, tem que ver o altar. Estrutura, louvor espiritual, cântico espiritual, união, amor que está acima de tudo. Se tem o amor de Deus é porque tem oração. Se tem o amor de Deus, meus irmãos, é porque tem jejum. Se tem o amor de Deus é porque tem fé, tem graça, tem força, o poder, o Espírito está presente para manifestar, aleluia, o reino de Deus no meio do seu povo. E alguém que vem de fora vai ouvir uma profecia e vai ser edificado, vai sair e vai falar assim: olha, eu não só ouvi eles falando em língua estranha, porque Paulo disse que se entrar alguém e todo mundo só falar em língua estranha, a pessoa não vai ser edificada. Mas se entrar, meus irmãos, dentro da casa de Deus alguém, e lá o Espírito Santo de Deus manifestar em profecia, em revelação, e falar com aquele visitante, ele vai entender o recado de Deus, ele vai sair dizendo que verdadeiramente Deus está no meio de nós. Amém, igreja? Amém. Meu Deus, e nem ressuscitei Lázaro aqui. Vamos ressuscitar Lázaro essa noite, irmãos? Eu acho que eu já ressuscitei, né? Aleluia, eu não, a palavra, né? Então, meus irmãos, ele saiu da sepultura e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E a Bíblia fala que havia, ou que ali na cidade de Betânia, na aldeia de Marta e Maria, havia vindo muitas pessoas de Jerusalém, que conhecia Marta, conhecia Maria e conhecia Lázaro, e que tinha um carinho muito especial por essa família. Uma multidão veio de Jerusalém. Então veja bem, meus irmãos, que a Bíblia fala que daquela multidão que veio de Jerusalém, eles foram testemunha ocular da ressurreição de Lázaro. A Bíblia fala que muitos creram em Cristo, aceitaram a Cristo por essa ressurreição. Só que outros, sabe o que eles fizeram? Eles foram correndo, voltaram para Jerusalém, foram lá na religião da época, lá em Caifás, o sumo sacerdote. E ele diz assim, para a religião da época, lá em Jerusalém, a multidão que viu, uns creram, ficaram lá em Betânia dando glória a Deus, aleluia. Choraram os que choraram, e depois eles se alegraram porque eles estavam alegres. E mais alguma multidão voltou para Jerusalém e falou assim para a religião: vocês nem sabem o que aconteceu. Sabe Jesus de Nazaré? Você acredita que ele ressuscitou Lázaro, que estava morto, depois já estava morto há 4 dias? A religião da época, meus irmãos, o doutor, os cabeças da nação. Israel não tinha duas leis para viver como nós temos da terra e a outra do céu. Não, eles tinham a única lei de Deus para andar, para sair, para ir para a escola. A única lei era de Deus. E ainda estava subjugado pelo Império Romano. Então veja bem que a religião da época se endemoniou. Eles falaram assim: não, mas
Mas não só isso, eles chegaram a uma conclusão e falaram assim no meio deles: espera aí, Jesus ressuscita, espera aí, vamos perseguir Jesus, vamos matar ele, porque olha o que ele está fazendo, ele vai tomar o reino. Eles achavam que Jesus estava de olho no reino do mundo. Mesma coisa que o diabo ofereceu: ó, o reino aí tu não quer, mas Jesus, o reino de Jesus, que Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é desse mundo, o reino é eterno, irmão Jesus. Aleluia. O reino de Jesus é eterno. Sim ou não, igreja? Para o sinal, o reino de Jesus é eterno, meu sinal. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, eles falaram assim: ó, peraí, a gente sabe de Jesus, mas olha, quem mesmo que Jesus ressuscitou? Não, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto 4 dias já. Opa, peraí, não, Lázaro, olha o testemunho que esse homem tem que contar para a multidão, que ele estava morto 4 dias e Jesus ressuscitou. Não, Jesus operou muita grande coisa na vida desse homem. Nós temos que matar ele também. Imagina se ele sair pregando, sendo testemunha que Jesus ressuscitou ele depois que ele estava morto, depois de 4 dias. Não, nós temos que matar essa testemunha também. E a Bíblia fala, meus irmãos, que eles começaram a perseguir Lázaro, porque Lázaro tinha ressuscitado. Isso traz o que para nós? Quanto mais Jesus Cristo faz em nossa vida, nós somos maior testemunha para falar com o teto, para falar de uma forma veemente, e nós somos testemunho do poder de Deus. E sendo assim, mais ainda o inimigo vai querer perseguir nós. Por isso, meus irmãos, o crente, quando ele não vive uma novidade de vida, ou quanto menos Jesus faz por ele, menos coisas ele tem para falar de Jesus. Agora no crente que vive novidade de vida, todo dia ele tem um testemunho para contar, todo dia ele tem uma experiência com Deus. É esses que o diabo quer matar, é esses que o diabo persegue. Por quê? Porque todo dia ele morre na carne para ressuscitar no símbolo espiritual, para testemunhar da grandeza de Deus, para testemunhar do batismo com o Espírito Santo, para testemunhar que Jesus tem libertado as almas, as vidas, que Jesus entrou na família, trouxe paz, alegria, amor, perdão, aleluia, e a unção do Espírito. Aleluia, Senhor. E ainda a Bíblia fala, meus irmãos, aqui conforme lemos, que muita gente, quando Jesus, depois que ele saiu de Betânia, ele foi para Jerusalém também. Houve grande debate dos fariseus, e depois tinha festa e Jesus voltou para Jerusalém, ou melhor, mas antes de Jesus vir para a Páscoa, para a preparação da Páscoa, ele passou de novo lá em Betânia. E a Bíblia fala que o povo em Jerusalém soube que Jesus estava de novo lá, e que estava na casa de Lázaro numa ceia, e Lázaro estava sentado junto com Jesus, e Lázaro estava ceando com Jesus, aquele qual Jesus ressuscitava dos mortos. E a Bíblia fala assim, que o povo então foram para ver Jesus, e para ver também quem? Lázaro. Ah, pastor, o povo vem na igreja para ver Jesus. Não, o povo não vem para a igreja só para ver Jesus, não. O povo também vem para ver você, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Ah, não, pastor, Deus não vem não. Por isso que nós temos que dar um bom testemunho, porque as pessoas falam: não, eu vou lá na igreja, claro, para adorar em primeiro lugar Jesus, mas vou lá para ver os irmãos, vou lá para ver as irmãs. Por que eu vou lá para ver os irmãos? Porque as irmãs, porque são testemunha do poder de Deus, são um povo que vive em oração, em jejum, dá um bom testemunho, não anda por aí escandalizando, mentindo, enganando, tendo obras de ímpio, mas é um povo de Deus. Então eu vou lá para ver Jesus e ver também os servos de Deus que congregam naquele lugar. Amém, meus irmãos? Ninguém vem aqui para me ver. Veio sim. Você veio para ver Jesus e ver que os irmãos também. As almas vêm para ver Jesus e vêm para ver nós também. É aqui, por isso que temos que dar, meus irmãos, um bom testemunho. Senão eles não vêm para ver Jesus, nem vêm para ver nós. Por que Deus dá fama ao homem? O homem se perder sem se obedecer? Não. É necessário, Deus dá nome ao homem, para que o nome dele venha a ser conhecido, como foi de Davi. O nome de Jesus corria por toda a terra. Porque se Deus derrama muito poder, muita força, muita graça, os dons espirituais, aquilo tem que ser manifesto ao mundo. Então Deus dá um nome a você, para onde anunciar que você estiver pregando, Deus venha trazer as multidões enfermas, doentes, as pessoas atormentadas, endemoniadas, para que os dons de Deus, a obra do Espírito, possa atrair, aleluia, através da tua vida, multidões. Deus não dá nome, Deus exalta o homem, irmãos. É um homem que não pode olhar para a multidão com olhar de glória, que é para ele, por causa dele. Não, ele tem que converter tudo aquilo que
glorifica ele tem que converter na sua humildade, na presença de Deus. Ele falou assim: ó, Senhor, agora o povo está honrando, parece que está até idolatrando. Não, Senhor, mas isso não é para mim, eu converto tudo isso para a glória do teu nome, porque o Senhor me tirou de trás das ovelhas malhadas e trouxe para ser chefe do povo de Israel, como foi no caso com Davi. Esse versículo é de Davi. Então, meus irmãos, o povo não vem na igreja só para ver Jesus, não. Se você é um servo de Deus, ele também para ver você. Vem para ver você, irmão, vem para ver você, irmã. Se Deus tem usado o teu cântico, o teu louvor, eu vou lá na igreja e convido aquele irmão cantar. Ou o presbítero Donato vai estar hoje, eu vou lá. Esse dia a irmã Rosalina estava falando que a irmã Naquésia veio aqui para servir a Jesus Cristo e veio para ver também se o irmão presbítero Donato estava aqui, porque ela gosta muito, tem muito respeito. Está vendo, irmão? Então não vem só para ver Jesus. E não é que a pessoa quer dar glória para o homem, não é isso, irmão, mas é o testemunho. Então o povo veio de longe, meus irmãos. Assim, ó, agora Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro está lá, Jesus ressuscitou. Olha esse escândalo que esse homem dá. Jesus ressuscitou ele à toa, porque só incomoda, só dá escândalo, só mente, só fofoca, não ama, não perdoa, está cheio de problema. Eu vou lá para ver lá, se fosse até por Jesus eu até ia, mas como aquele lá está lá, eu nem vou. Está vendo, meus irmãos? Mas o povo foi ver também Lázaro. E nisso, meus irmãos, o inferno todo se desesperou. Será que Jesus, meus irmãos, ele tem feito coisas grandes na tua vida? Será que Jesus tem feito coisas grandes? Quanto mais coisas Deus faz, mais o inimigo ele vai lutar contra a nossa vida. E tem gente, meus irmãos, que ele quer que Deus faça coisas grandes, mas depois tu aguenta a perseguição. Porque eu tenho certeza que em algum momento, imagina você descobrir que praticamente o chefe de uma nação, como lá na época de Elias, rei Acabe e Jezabel, queriam matar o profeta. Olha o desespero que ele desejou a morte. Você acha que foi fácil para Lázaro? Eu tenho certeza que em algum momento ele pensou assim: meu Deus, a perseguição está grande, Senhor, que era melhor o Senhor nem ter me ressuscitado, era melhor o Senhor ter me deixado lá no seio de Abraão, mesmo onde a minha alma estava. Está vendo? Tu entende, irmão? Então, se tu quer coisas grandes para Deus, não olha só para o momento que Deus vai te exaltar, mas principalmente olha para a luta que você vai ter que passar. Porque, meus irmãos, o segredo está você suportar as lutas, suportar deserto, tempestade, dificuldade, guerra. Você suportou isso, aprendeu a suportar isso, você vai viver coisas grandes, coisas maravilhosas na presença de Deus. Então Lázaro foi perseguido para isso, não? Por isso a igreja primitiva também, quanto mais Deus operava, os saduceus movidos de inveja, pegaram os apóstolos: opa, estão pregando na praça de novo, vem para a cadeia. Levaram para a cadeia. De noite lá na cadeia, tudo fechado, os guardas na frente das portas. Apareceu um anjo que falou assim para eles: ó, vamos fazer tudo aqui que ninguém vai entender. E daí sabe o que vocês fazem? Vão dormir um pouco e amanhã cedo, vai para o templo, anuncia a palavra dessa vida, que é Jesus. No outro dia, toda a religião reunida, o sacerdote, os poderosos, ó, vai lá na cadeia, traz lá os apóstolos, que nós queremos eles aqui na frente para nós condenar eles. Chegou lá, abriu lá a cadeia, os soldados na frente do portão, da porta, da cela. Na hora que abriu a cadeia, ué, não tem ninguém aqui dentro. Olha o que é o Evangelho, irmãos. Olha o que é o Evangelho. Ué, e voltaram correndo para falar para a religião, para os poderosos irmãos da época. Ó, está tudo fechado lá, os guardas estão na frente, mas tem uma notícia para falar. Não tem ninguém lá dentro. Que milagre que aconteceu, irmãos. Eu acredito que eles foram transladados. Um abrir e fechar de olho, que nem um arrebatamento. O anjo ali, pela autoridade de Deus, pegou eles e levou eles lá para outro lugar. Que nem fez com Filipe, que Filipe batizou um, na hora que um homem levantou do batismo, cadê Filipe? Deus tinha transladado Filipe de uma outra cidade. Olha o Evangelho, irmãos. Se nós orar, jejuar, união, amor e fé, coragem, nós viramos essa cidade, esse estado, o país, o mundo, pelo Evangelho de Jesus Cristo, de uma forma gloriosa. Aleluia, é coisas grandes que o nosso Senhor tem para fazer. E nessa noite eu tenho certeza que por essa palavra, muita coisa Jesus está fazendo aqui em nosso meio, abençoando, curando, fortalecendo fé e principalmente acendendo, aumentando a chama, e nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos ser testemunha como foi Lázaro. Aleluia, amém, meus irmãos? Amém. Quem quer ser testemunha como Lázaro? A igreja primitiva, ela passou muita luta, mas eles venceram. Então, meus irmãos, vamos ser testemunha em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Entenderam a palavra de Deus? Amém. Então,
assim que não vamos tardar. Aqui nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele dá uma revelação aqui da vida da irmã Edenir. Irmã Edenir, o Espírito Santo de Deus ele me dá uma revelação com visão. Eu vejo a irmã dentro de uma casa, de um apartamento que seja, e ali então a irmã mudava os móveis. A irmã mudava os móveis, e eu falava assim com Deus: Deus, ela vai mudar de cidade? Ela tem esse pensamento de mudar de cidade? O que está acontecendo? Que é a revelação, a visão que o Senhor está dando? E o Espírito Santo de Deus, ele diz assim: não é questão de mudar de cidade, a questão é que eu vou começar a mover, eu vou começar a mudar a vida dela. Esse apartamento ou casa que seja, é a vida espiritual da irmã. E o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a mover, ele vai começar a mexer, para que o milagre, a obra de Deus na tua vida venha acontecer. Pastor, eu tenho que ficar de braços cruzados? Não, nós temos que cooperar, fazer a nossa parte, orar, clamar, ler a palavra de Deus, vir na igreja, que Deus tem coisas grandes para mover e para mudar na vida da irmã. Amém, irmã? Receba a bênção, receba o milagre de Deus. Pastor, eu não sou crente, não tomo Santa Ceia, eu tenho que jejuar. Amém? Você tem que jejuar? Tem dúvida? Pergunta para o pastor. Porque de nada adianta não jejuar se você não sabe o efeito do jejum. Você tem que saber por quê, para quê. Eu só sei dizer uma coisa, irmão, que jejum, você vê o resultado bem rápido. Há 2, 3 dias você já vê o efeito do jejum. Quer ver? Se nós orarmos, jejuar, nós vamos começar a campanha daqui uns dias, e todo mundo, eu tenho certeza que vai ouvir esse clamor de jejuar, pelo menos das 6 às 10, das 8 ao meio-dia. Nós vamos ver muitas almas entrando nesse lugar. E não vamos ficar, e agora aquele que veio de fora. Mas já vamos falar assim: que bom que Jesus está aqui, e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus revela aqui em nosso meio. Deus dá uma revelação aqui da vida da irmã Edenir. Irmã Edenir, o Espírito Santo de Deus revela que ele tacou no corteiro uma obra de inveja contra a tua vida. Ele tacou no corteiro uma obra de inveja contra a tua vida. Da onde que vem, pastor? Inveja vem da fraqueza das pessoas, a qual o diabo vem, usa a carne delas. Às vezes a pessoa até quer ver o bem, mas quando vê a pessoa no bem, a pessoa não aceita. Mas Jesus Cristo está fazendo a grande obra, queimando esse mal, e te dando a vitória, e preservando a tua vida, a tua fé, e a tua família, e a tua vida espiritual. Amém? Receba a bênção, em nome de Jesus. Ah, pastor, por que Deus revela isso? Porque Jesus está queimando. Jesus está colocando, fazendo a obra. É uma simples revelação, mas de grande efeito. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu estava aqui e Deus revelava para mim um jovem, uma mãe que tinha um filho, e que o menino ia colocar o celular no ouvido, ou o rapaz, quando ele colocasse o celular no ouvido, o celular ia explodir. Apontei para a irmã e falei: revelação mais doida, né? Seria a imaginação do homem. Naquela semana, quarta-feira, eu recebi uma mensagem: pastor, o meu filho estava numa ligação, pegou o celular, encerrou a ligação, colocou o celular em cima da mesa, na lanchonete onde ele estava. Na hora que ele colocou o celular em cima da mesa, o celular explodiu. Está vendo? Deus fez para ela crer, ela recebeu a revelação, mas não deu. Então Deus permitiu lá, mas não no ouvido do rapaz, mas para ela crer. Né? Amém, meus irmãos? Amém. E prevento o Espírito Santo de Deus dá uma revelação que Deus está indo visitar uma família, um casal da família do irmão. Não que está mal, mas nós sabemos que o diabo é astuto. Pode estar tudo bem hoje, mas da noite para o dia, o diabo pode fazer grandes coisas. Tá bom? E é lá na vida do Joel e da Pana. Deus está indo visitar aquele casal lá, e dando um grande livramento para não acontecer uma grande desgraça. Tá bom? Assim, ó, pode talvez hoje o senhor tenha notícia, não, pastor, mas está tudo bem. Mas é Deus que está revelando. Amém, meu Deus? Receba a bênção, meus irmãos. Receba o milagre. Em nome de Jesus. Aleluia. É bênção de Deus, o Espírito Santo ou não é? É ou não é? Irmãos, o Espírito Santo de Deus dá uma revelação aqui da vida da irmã Elaine. Irmã Elaine, o Espírito Santo de Deus dá uma revelação para mim que o Espírito Santo de Deus, ele está limpando a irmã. O Espírito Santo de Deus, enfim, não vou aqui abrir a revelação que Deus não permite, mas o Espírito Santo de Deus, ele manda dizer para a irmã que ele está limpando a irmã, e ele vai limpar. Essa é a obra dele. Amém? Não vê o nosso estômago, meus irmãos, quando está mal, o que tem que fazer quando tem algo ali que está ruim, tem algo que não está legal. Se nós não vomitar, fica ali incomodando. É ou não é? Está com ânsia, irmão, não vomite, fica naquela ânsia, é só pegar uma laranja, descasca a laranja, só dar uma mordida na laranja, o primeiro líquido que cai na tua língua,
e o teu paladar sentiu o gosto da laranja, vem tudo. Então o nosso estômago é assim. Então quando não sair aquele mal, ele não melhora o nosso estômago ou o nosso organismo. Assim também é a maneira que o Espírito Santo de Deus vai operar. Ele vai arrancar tudo. Eu vejo que arrancar a boca aberta, assim, arrancando. Isso é no mundo espiritual. E Jesus vai fazer essa grande obra. Amém? Ele está fazendo já. Em nome do Senhor Jesus. Mas já estamos encerrando. Quer mais bênção? Vem amanhã no culto do irmão Josinaldo, que Deus vai usar ele como um atalaia. O ofício de um profeta. Nós temos que pregar qualquer dia o ofício do pastor, do profeta, do presbítero, do evangelista. Eu estava orando essa madrugada e Deus me deu uma visão. Eu via num papel, e quando eu via naquela revelação com visão aquele papel, eu via um desenho de um monte assim, ó, o desenho assim, aquele desenho, eu enxergava ele, eu via tipo assim, ó, parte de corpos da cintura até aqui, ó. Aí do outro lado eu olhava, eu vi uma cabeça, eu vi uma perna, eu vi uma mão, eu via só uma parte do corpo. E daí o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, me dava a interpretação dessa revelação com visão, como Deus é testemunha, que Ele estava aqui porque era Ele que revelava. E o Espírito Santo de Deus me dizia assim: ó, meu servo, esse é um projeto, como um engenheiro faz um projeto de uma planta, de uma casa, até engenheiro de carro, engenheiro mecânico, um engenheiro que vai fazer o papel de um prédio. Essa estrutura, esse desenho, isso é uma obra de Satanás. É isso que ele quer fazer com as almas: destruir, trazer divisão. Ou seja, Deus me mostrou aquele desenho, ali era um projeto maligno. Um projeto maligno da maneira como o diabo faz: destruir as almas, matar, roubar, destruir, levar para o inferno, trazer problema no lar, na família, dentro da igreja. Olha só, meus irmãos, que visão profunda que Deus mostrou. Eu via naquele desenho corpo de um lado, perna do outro, e ali era um projeto de Satanás, aquilo que Satanás tem. É o que Jesus falou, né, meus irmãos? Que o diabo vai ensinar a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele dá uma revelação aqui da vida do irmão Nilton. Irmão Nilton, o Espírito Santo de Deus me mostra, irmão, no caminho ou no caminhar. E aquele caminho do irmão, ou a direção que o irmão está indo, é reta. Não tem nenhum mal à frente do irmão. O irmão caminha. Só que na lateral dessa estrada é como se tem um monte de árvores. O caminho em si está limpo, e o irmão caminhando naquele caminho. E do lado dessa pista, do lado dessa caminhada, tem árvores fora, dos dois lados. E nessa revelação, com visão que Deus me dava, o irmão bem tranquilo andando nessa caminhada, de repente aquelas árvores, os galhos começou a crescer, e começou a vir com tudo para tentar impedir do irmão andar naquela caminhada. E essas árvores são símbolos do quê? São símbolos de Satanás, de demônios que querem impedir ali as bênçãos do Senhor, ou do irmão caminhar para tomar posse de coisas grandes que o irmão tem. Mas no mesmo momento a espada de Deus veio e repreendeu aquele mal, cortou aquele mal, dando graça para o irmão prosseguir e chegar até a bênção, até a vitória que Deus tem preparado para a tua vida. Então toma posse, porque Jesus é quem fala, e Jesus é quem vai falar. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, são maneiras, né? Animais, árvores, tantas coisas. Essas tempestades que muitas vezes, há esse tempo eu estava orando, Deus falou assim: ó, eu falo, meus irmãos, quem crê, quem não crê, eu não posso fazer nada. E o Espírito Santo de Deus me revelava assim, ó, que não foi o dedo de Deus que permitiu enchente, foi o próprio diabo que fez essa obra de enchente aqui em Blumenau. Creia quem quiser crer, mas eu sei o Deus a quem eu tenho servido. Por que o diabo faz isso, meus irmãos? Porque o povo não quer as coisas de Deus. É festa, Blumenau, capital da cerveja. Aí o diabo vai entrando, vai operando, matando, destruindo e tantas coisas mais. Meus irmãos, se coloquem todos de pé, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida desses jovens que entraram aí. Amém? Já servem a Jesus? Não? Os irmãos vão a alguma igreja? Não? Como é que é o nome da igreja? Assembleia. São blumenauenses? Um está com cara de Paraná, o outro está com cara de Mineiro, não. Aqui da região, Curitiba. Os dois? Olha aí, amém. Então as portas já se abriram, em nome de Jesus Cristo, amém? E que bom ter os irmãos conosco aqui, amém? Se arrependeram de entrar aqui ou não?
Reconciliar. Então vem aqui à frente. Bem-aventurado, está vendo? Ele ouviu a palavra, né, meus irmãos? E a palavra falou com ele. Olha aqui, meus irmãos. Olha aqui porque o Senhor me deixou aqui montar. Olha aqui. Isso quem faz, meus irmãos? É o homem? Olha aí. Está vendo? Isso é um avivamento. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar por ele. E Jesus vai fazer a grande obra, está vendo? Mesmo um culto simples como esse, leve, gostoso, tinha uma alma ali no peixinho ali, amém? E esse jovem aqui, Deus está te dando um grande livramento, tá bom, jovem? Tá? Depois o Felipe vai explicar melhor o que é livramento. É quando o inimigo quer vir fazer alguma coisa, mas Jesus não deixa. Amém, Felipe? Prega para ele com as armas que tem, com as ferramentas que ele tem. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos, por esse jovem, para que Deus possa abençoar ele. Depois ele vai deixar o contato dele aqui, número dele aqui, ó, e ele vai ser testemunha. Ele já foi testemunha do poder de Deus, como foi lá. O diabo se levantou contra ele, coitado, ele não resistiu, o inimigo venceu. Mas agora o inimigo está sendo vencido, meus irmãos. Aqui talvez o cara da campanha, está vendo, irmão? E assim vai, logo o irmão vai descer as águas também. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Deus vai levantar obreira, orquestra, Deus vai levantar varão e valor de monte. O poder de Deus tem que ser derramado em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, aqui estou na tua presença, arrependido, Senhor, porque eu reconheço que eu andei distante do Senhor. Mas agora, Senhor, me recebe na tua presença, para que eu possa ser motivo da alegria dos anjos de Deus lá na glória. Porque a festa na igreja, a festa na noiva de Cristo, e a festa com os anjos, com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, por minha causa, aqui esta noite. E escreve, Senhor, o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para que eu possa tornar, Senhor, a ter o teu Espírito e os anjos acampando ao meu redor. Creio assim, e assim será, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas, meus irmãos, bem forte para o Salvador Jesus. Vai reconciliar também. Chorando, meus irmãos, né? Isso é bênção de Deus ou não é? Se a igreja está aberta, essas portas estão abertas, se não for por esse motivo, pode fechar, porque só para bonito não dá. Vamos orar por ele também, em nome de Jesus. Isso, diga assim comigo: Senhor Jesus, apaga, Senhor, os teus pecados, porque hoje o teu filho torna a tua casa, e escreve, Senhor, meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, e derrama o teu Espírito sobre mim, para que eu possa levantar-se e cantar. Para que eu possa falar novamente em novas línguas. Está vendo, irmão? Eu não cheguei nem a falar, mas foi manifestado aí, ó, aceitando a Jesus e recebendo o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Eu tenho coisas grandes para fazer. Nós vamos jogar essa imundícia lá depois, nós vamos amassar isso aqui. Deu para mim tornar está emocionado. E assim nós vamos terminar o culto com chave de ouro. Amém, meus irmãos? Se Deus é por
vos acompanhe. Vem à frente receber a unção com azeite.